Terceiro ano, hoje a Pro vai fazer um pouco diferente com vocês. Vou corrigir os exercícios através de um vídeo para a gente adiantar para a próxima aula. Então, as atividades são da página 21 e página 22, que é o estudo orientado. Então, peguem a apostila aí e vão acompanhando comigo, tá? Número 1. A taxonomia é o ramo da biologia que organiza e classifica os seres vivos em diversas categorias, conforme suas similaridades e diferenças anatômicas, bioquímicas, embrionárias, genéticas, entre outras. Com base em seus conhecimentos sobre taxonomia, analise as afirmações abaixo. Então vamos lá. 1. As semelhanças anatômicas entre diferentes organismos indicam uma mesma origem evolutiva? Lembra que eu conversei isso com vocês? Não é porque dois seres eles têm semelhanças anatômicas que eles vão ter a mesma origem evolutiva, que eles vão ter o mesmo ancestral, tá? 2. A ordem hierarquicamente é uma categoria taxonômica que engloba um ou mais filos. Não lembra da ordem dos taxons: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage, lembra do macete. 3. No sistema de nomenclatura binominal, ou seja, duas palavrinhas, a primeira palavra indica o gênero, correto, e a segunda o epíteto específico, correto, tá? Então, para ser considerado uma espécie, tem que ter os dois nomezinhos, não basta só o gênero e nem só o epíteto específico, certo? Então, essa daí está correta. Então, é apenas a 3, que é a alternativa B. Vamos para a 2. A figura a seguir representa uma árvore filogenética referente à classificação dos seres vivos, em 5 reinos, bem como alguns seres vivos pertencentes a cada um desses reinos. Então, a gente tem o reino dos animais, o reino das plantas, o reino fungi, né, que é dos fungos, o reino protista, que é dos protozoários e das algas, e o reino monera, que são das bactérias. Tá bom? Vamos lá. Pensando nas características de alguns seres representados na árvore filogenética, é correto afirmar que o reino A. Animalia agrupa os seres vivos unicelulares e pluricelulares, organizados em vertebrados e invertebrados. Essa parte aqui está errada, ó. B. Fungi é formado por seres vivos autótrofos, como os cogumelos e os bolores. Negativo, gente. Fungo não faz fotossíntese. Fungo não é planta. Fungo ele é heterótrofo, tá? C. Protoctista reúne as algas e os protozoários. Até aqui tá certo. Exclusivamente pluricelular? Não. Dentro desse reino, a gente vai ter seres pluricelulares e uni também, que tem uma única célula. D. Monera inclui as bactérias que não têm núcleo, certo? Nem material genético, aí não. As bactérias têm material genético, só que não tem material genético organizado dentro de um núcleo, então tá errado, tá? E plante ou plantae agrupa os seres vivos pluricelulares, correto, clorofilados que possuem clorofila e eucariontes que têm envoltório nuclear, muito bem. Então é a letra E, tá bom? Próxima. 3. O botânico, zoólogo e médico sueco Carlos Linnaeus 1707-1778, é considerado o pai da classificação dos seres vivos, o famoso Linneu, já que o sistema de classificação para os seres vivos que criou, embora bastante modificado, é utilizado até hoje. Linneu reconheceu que espécies diferentes, mas com características semelhantes, podiam ser colocadas em um mesmo grupo ou táxon. Considere os 5 táxons a seguir e marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Deixa eu dar um pouco de assim. Então, aqui eu não vou ler com vocês que tem 5 espécies, tá? Para a gente agilizar. Então, letra A. Os táxons 1, 3 e 5 são de gêneros e famílias diferentes. O 1 com o 3, eles têm o mesmo gênero, tá vendo? Então, tá errado. O 5 tem diferente, mas o 1 e o 3 não. Então, é Felis e Felis. B. Todos os táxons pertencem à mesma espécie? Não. Aqui tem uma espécie, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, e aqui tem outra. C. Os táxons 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, são de espécies diferentes, correto? Porém, pertencem ao mesmo gênero, correto? Por que é o mesmo gênero? Ó, todos são Felis, ó. Essa parte aqui é o gênero. Lembra que o gênero sempre a primeira é maiúscula e nome de espécie tem que estar em itálico, tá?
Então, certinho é a letra C. Vamos desclassificar as outras. Os táxons 1, 2 e 3 são da mesma espécie? Não, acabei de falar. São do mesmo gênero, espécies diferentes. São parentes próximos, mas não são da mesma espécie. E os táxons 1, 4 e 5 pertencem à mesma família? 1, 4 e 5, não. Não são da mesma família. Olha que feles, isso aqui é outra coisa, tá vendo? Então, vamos lá. 4. Analise uma das hipóteses sobre a origem da espécie humana. Então, aqui a gente tem um cladograma que a gente aprendeu. Aqui são os nós, aqui é o ramo, né, a raiz, tá? A partir das informações contidas na representação, pode-se afirmar que a espécie A, humana, cadê a humana? Surgiu na África a partir de linhagem de Homo ingaster. Muito bem. Aqui, ó, Homo sapiens, Homo ingaster. Sim, 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 corretíssima. B. Homo ingasters migrou para a Europa para originar a espécie Homo neanderthalis. Errada. Homo erectus deu origem à espécie humana? Não, Homo erectus aqui embaixo, galera. Não é só a espécie humana em si. D. Homo neanderthalis conviveu em algum momento com a espécie Homo rudolfensis. Vamos ver? Não, ó aqui onde tá, ó. Tá aqui embaixo, não conviveram juntos, não. E letra E, humana e Homo ingasters não apresentam grau de parentesco evolutivo. Apresenta grau de parentesco evolutivo bastante, tá? Olha aqui, ó, como eles estão pertinho, ó, o nó aqui, ó. Então, é um ancestral, certo? Então, é a letra A. Vamos para a próxima. O cladograma a seguir mostra uma das hipóteses de filogenia para determinado grupo de primatas. Então, aqui a gente tem uma árvore, né, que a gente chama de cladograma. Se eu não me engano, a gente já fez um exercício bem parecido com esse daqui. Então, vamos lá. Com base na análise do cladograma e em seus conhecimentos sobre evolução, assinale verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo. O gorila é filogeneticamente mais próximo do chimpanzé, aqui, e dos humanos que do orangotango. Com certeza, aqui, ó, tem um nó. Então, ele compartilha alguma característica que está presente na gente e não no orangotango. Verdadeiro, certo? Próxima. Os humanos e o chimpanzé possuem o mesmo ancestral? Sim, olha aqui, ó. Olha o nozinho aqui, ó. Então, lembrem que a gente não veio do macaco, a gente vem de um ancestral em comum. E aqui a gente compartilha uma mesma característica. A gente tem um ancestral aqui em comum do chimpanzé e o humano. Então, verdadeira a segunda. Vamos lá para outra. O chimpanzé e os humanos descendem dos gibbões? Não, acabei de falar para vocês que a gente não veio do macaco em si, a gente vem de ancestral em comum. O orangotango evoluiu, originou o gorila? Os humanos são o ápice do processo evolutivo. Não, você nunca fala isso na evolução. Isso não tem um conceito assim, o ser mais evoluído, o ápice da evolução é o ser humano. Não, isso não existe na evolução, esse termo, tá? Então, vai ser a letra D, né? D, isso aí, tá? Fechou? Vamos para a penúltima, para a gente finalizar aqui. Os sistemas de classificação dos seres vivos mudaram ao longo do tempo, partindo de uma situação em que os seres vivos eram imutáveis, ou seja, não mudava como pensava Linneu, para outra em que se percebem as alterações ao longo do tempo. O conceito de espécie foi sendo alterado. Então, lembra que eu falo para vocês? Biologia é uma constante mudança na ciência, e isso é natural. Para o método, para a ciência evoluir, precisa disso, precisa que isso aconteça. Os critérios utilizados nos sistemas de classificação em ordem cronológica são nomenclatura binominal? Não, isso surgiu bem depois, certo? Semelhanças anatômicas? Tá. Biologia molecular? Homologia de órgãos? Não, as que... Semelhanças anatômicas, tudo bem se é a primeira, mas a homologia vir depois da biologia molecular? Não, a biologia molecular veio bem depois, né? C. Fisiologia celular já descarta. Então, antigamente não dava para ver as células, não tinha. Isso foi depois da época de Linneu.
D. Homologia de órgãos, semelhanças anatômicas e biologia molecular. Semelhanças anatômicas em primeiro lugar. Então, o que eles olharam primeiro foi as semelhanças anatômicas. Olharam o corpo do ser vivo em si, tá? E. Semelhanças anatômicas, isolamento reprodutivo e biologia molecular. Corretíssima. É a letra E. Última, vamos lá. Atualmente, os seres vivos são classificados em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Então, aqui são as bactérias existentes e aqui são os seres eucariontes que nós conhecemos, ou seja, que possuem envoltório nuclear. Todos os eucariontes estão incluídos no domínio eucária e os procariotos estão distribuídos entre os domínios bactéria e árquea. Estudos do DNA ribossômico mostram que os procariontes do domínio árquea compartilham com os eucariontes sequências de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Então, ó, isso que está falando, que eles compartilham, as arqueobactérias compartilham uma parte das bases nitrogenadas com os eucariontes, que estão presentes nos procariotos do domínio bactéria. Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na árvore. Então, tem várias árvores filogenéticas aqui e a gente vai ver qual vai compartilhar. Então, aqui, ó, o que a gente tem que analisar? A gente tem que observar o nó. Então, a gente tem que olhar um cladograma que as arqueobactérias compartilham um nó com os eucariontes, que acabou de falar no enunciado. Aonde compartilha? Aqui não, ó, bactéria e eucária, não é a bactéria que está falando, é a árquea. Aqui, bactéria, árquea e eucária. Aí sim, olha aqui, ó, tá compartilhando, é o que está perguntando no enunciado. Então, aqui elas compartilharam uma semelhança entre si, das duas que a bactéria não tem, que são as bases nitrogenadas nesse caso. Então, é a letra B. Nós vamos analisar bactéria e árquea, errado, porque não está falando delas, está falando da árquea e da eucária, tá? Arquibactéria, e eucária, e essa aqui não está compartilhando nada. Então, seria a letra B. Fechou, pessoal? Finalizamos a correção dos exercícios. Qualquer dúvida, mande para a Pro. E na sexta a gente se vê, tá bom? Grande abraço a todos.